Olá! Hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer uma pausa para uma reflexão mais profunda, sabe? Quase poética, sobre uma das experiências que mais transformam a vida de alguém, a paternidade. Vamos mergulhar na filosofia por trás do que significa amar, criar e, o que talvez seja o mais difícil, deixar ir. E para começar essa nossa jornada, a gente parte de uma pergunta que parece simples, mas que carrega um universo de respostas. Qual é, de verdade, a sensação de ter um filho? O que muda dentro da gente? Bom, para tentar entender essa sensação, o primeiro lugar que a gente olha para o amor. E que amor! Muita gente descreve como algo que nunca sentiu antes, uma emoção pura, quase inocente. A gente ouve muito isso, né? A ideia de um amor incondicional que não pede nada em troca, que simplesmente existe, ou então aquele sentimento de que, pronto, agora a alma está completa, uma peça que nem se sabia que faltava se encaixou. E são descrições muito poderosas e muito verdadeiras para muita gente. Mas e se a gente for um pouco mais fundo? E se a essência dessa sensação não for só sobre ser incondicional ou sobre completar algo? E se for uma coisa ainda mais simples, uma qualidade que a gente talvez tenha esquecido com o tempo? É aqui que entra essa ideia do amor puro. Pensa bem, nos nossos relacionamentos adultos, a gente quase sempre tem um pé atrás, né? Um certo receio, um medo, mesmo que inconsciente, de se machucar. Com o filho, essa barreira, ela simplesmente desaba. É uma entrega total, sem medo de ser traído, sem medo de se arrepender. É reencontrar a segurança de amar sem reservas. E a beleza disso é que essa pureza é uma via de mão dupla. O carinho que vem de uma criança pequena, ele é genuíno. Não tem interesse por trás. Não tem segunda intenção. É uma gentileza no estado mais puro, algo que, convenhamos, fica cada vez mais raro no mundo adulto, onde a gente às vezes desconfia até de um bom dia. Mas aí, saindo desse campo do amor puro, a gente cai de paraquedas na realidade, que é bem complexa. O amor pode ser o mesmo de sempre, mas o como fazer o manual de instruções para criar uma criança hoje, nossa, virou um labirinto. E a verdade é essa. O sentimento não mudou, mas a prática mudou e muito. Antigamente os pais tinham mais liberdade, né, criavam os filhos do jeito que achavam certo. Hoje existe uma pressão social gigantesca, uma cartilha de regras que parece que nunca acaba. E essa cartilha, olha, ela é longa. Hoje em dia parece que tudo é proibido. A criança não pode assistir TV, não pode mexer no celular, não pode comer doce e tem que aprender um segundo idioma desde pequenininha. Ah, e claro, nem pensar em uma palmadinha. É uma lista de nãos que só aumenta. E aqui está o X da questão. Todas essas regras, por mais que sejam bem intencionadas, criam uma pressão psicológica absurda. Os pais se sentem obrigados a oferecer um serviço 5 estrelas. E quando não conseguem, o que vem? A culpa. É um padrão quase impossível de manter depois de um dia exaustivo de trabalho. E isso faz a gente parar para pensar, né? Talvez as gerações passadas, por não terem tanta informação, eram de certa forma poupadas dessa culpa constante. Quando você não sabe que algo é considerado errado, você simplesmente não se sente culpado por fazer. E aí a gente se pergunta, será que o foco está no lugar certo? Com tanta preocupação em não dar doce ou limitar o celular, será que a gente não está perdendo de vista o que é realmente fundamental na formação de um ser humano? E se a gente mudasse o foco? E se, em vez de nos perdermos nesses detalhes todos, a gente se concentrasse naquilo que realmente constrói a fundação, o alicerce de uma pessoa? É exatamente aqui que a nossa perspectiva pode mudar. Vamos conversar sobre 3 pilares, 3 fundamentos que, quando estão firmes, fazem todas as outras regras parecerem pequenas. São eles que realmente sustentam o crescimento de uma criança. O primeiro, e talvez o mais poderoso de todos, é o pilar da presença. E a chave aqui é entender uma diferença que parece sutil, mas que é gigantesca. A diferença entre apenas estar no mesmo ambiente e estar verdadeiramente junto. Pensa bem, lá no comecinho da vida, a conexão emocional é tudo. É o tijolo fundamental. É através da nossa presença atenta, do nosso olhar, que uma criança aprende o que significa se sentir segura, o que é o amor e qual é o seu lugar no mundo. E isso aqui é essencial. A qualidade da nossa atenção vale muito mais do que a quantidade de tempo. 15 minutos de presença real, de olho no olho, ouvindo de verdade uma história, isso vale infinitamente mais do que horas de uma presença distraída, com a cabeça longe. E os frutos dessa entrega são para a vida toda. A presença constrói uma base de confiança que se torna um porto seguro lá na frente, na adolescência e na vida adulta.
É isso que nutre a autoestima e a força para enfrentar os desafios do mundo. Agora, vamos para o segundo pilar, um que nos ensina uma verdade poderosa. As nossas ações falam muito, mas muito mais alto do que as nossas palavras. As crianças são como espelhos. Elas não aprendem tanto pelo que a gente diz, mas pelo que a gente faz. Elas absorvem e reproduzem os padrões que elas veem todos os dias. E isso, aos poucos, se torna parte de quem elas são. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Não adianta nada pregar respeito e gritar na primeira frustração. As nossas ações precisam ser o eco das nossas palavras. Se não forem, as palavras perdem todo o valor. Essa frase resume a força desse pilar. O caráter que a gente demonstra no dia a dia é um legado. É uma herança silenciosa, invisível, que equipa os filhos para a jornada da vida de uma forma que nenhum bem material conseguiria. E o ponto crucial é este: não é sobre perfeição. Ninguém é perfeito. É sobre humanidade. É sobre ter a coragem de pedir desculpas quando erramos, de mostrar que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim uma força que nos conecta. Ok, vamos mergulhar no nosso último pilar, aquele que separa o amor, que é um sentimento, do propósito ativo de educar. É o pilar da intenção. Amar é natural, a gente sente, mas educar é uma escolha. É um ato de amor ativo, uma decisão consciente que exige propósito, paciência e a vontade de ser a melhor versão de si mesmo para guiar outra pessoa. E aqui existe uma armadilha muito comum. Pelo cansaço do dia a dia ou pelo medo do conflito, muitos acabam não estabelecendo os limites que são tão necessários. Compensam a falta de orientação com presentes ou com permissividade, o que a longo prazo acaba prejudicando. A verdadeira intenção de educar sabe que o objetivo final é formar um bom ser humano, não apenas manter uma criança feliz a qualquer custo no momento presente. Isso significa muitas vezes tomar a decisão difícil de dizer não por amor ao futuro dela. Então, quando a gente une tudo isso, qual é a essência? O que realmente permanece quando todas as regras e os detalhes forem esquecidos pelo tempo? Ficam essas 3 fundações: a presença genuína, que constrói a segurança, o exemplo diário, que molda o caráter, e a intenção clara de educar, que fornece uma direção, um propósito. E essa é a grande virada de chave. Quando a gente foca nesses fundamentos, a pressão da perfeição diminui. Os pequenos detalhes perdem aquele peso esmagador, porque o alicerce da relação está firme e seguro. E quando esses 3 pilares estão firmes, a gente tem a base para formar uma pessoa incrível. Mas a conexão pode ir ainda mais fundo. É aqui que o amor tem a chance de evoluir e se transformar em amizade. Porque é natural, né? Conforme os filhos crescem, o mundo deles se expande, a dependência diminui, os amigos ganham importância e os pais deixam de ser o centro do universo. Isso é ótimo, é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. O objetivo é esse mesmo, prepará-los para serem independentes. E aqui que está o pulo do gato. O amor entre pais e filhos é um dado, ele é o ponto de partida. Ele sempre vai existir. Mas a amizade... a amizade é diferente. Ela não é garantida. Ela é uma escolha, uma construção. Amar um filho não te torna automaticamente amigo dele. Para ser amigo do seu filho, é preciso mais. É preciso encontrar coisas que vocês realmente curtem fazer juntos. Interesses em comum de verdade. É criar uma conexão que vai além do dever, além da obrigação familiar. É o que faz com que eles queiram estar perto, não porque precisam, mas porque gostam. E quando a gente entende essa diferença, tudo se encaixa. A gente chega no que podemos chamar de o ciclo perfeito da conexão. A gente sempre ouve isso, né? Pais criam filhos para o mundo. É um paradoxo, porque o maior sinal de sucesso na criação é justamente ver o filho pronto para ir embora, para seguir o próprio caminho. Então, uma boa criação nada mais é do que isso: ensinar a voar. É dar as ferramentas, a confiança e a segurança para que eles possam alçar seus próprios voos independentes. Mas e depois que eles aprendem a voar? O que faz com que eles queiram voltar para o ninho de vez em quando? É isso, a amizade. É a amizade que mantém o laço forte, que transforma a visita em um prazer e não em uma obrigação. Quando esses 3 elementos se conectam, o amor que é a base, a criação que dá as asas e a amizade que serve de porto seguro, aí sim a gente fecha um ciclo perfeito. Uma conexão que dura a vida toda e só se fortalece com o tempo. Então, a reflexão que fica é essa.
No fim das contas, não é sobre quantas regras foram seguidas à risca. A verdadeira pergunta é: quando eles finalmente abrirem as asas e partirem, que tipo de conexão vai ter sido construída? Qual laço vai ser forte o suficiente para que eles sempre queiram voltar?